Fala fera, a nossa aula de hoje é sobre estudo dos gases. Bem, quando você imaginar um gás, você imagina um monte de moléculas se deslocando para todos os lados, molécula colidindo com molécula, molécula colidindo com as paredes do recipiente. Essas moléculas estão em um movimento constante e desordenado, entendeu? Nós vamos estudar para o ensino médio o gás ideal. Esse gás ideal é um gás que apresenta as seguintes características. Primeiro, as moléculas constituintes do gás encontram-se em movimento contínuo e desordenado. 2. Há choques constantes entre elas e com as paredes do recipiente. Esses choques são perfeitamente elásticos, não havendo perda de energia para o sistema. 3. Não existem forças de coesão entre as moléculas. 4. O volume das moléculas é desprezível comparado ao do gás. 5. Suas moléculas movimentam-se com velocidade média equivalente à velocidade média de todas as moléculas. Mas espera aí, o que é um gás ideal? Todos os gases reais, eles têm um comportamento ideal quando estão sob efeito de baixa pressão e alta temperatura. Falando em pressão e temperatura, o estado de um gás é determinado a partir de 3 grandezas. A primeira delas é a temperatura. O que é temperatura? É a medida do grau de agitação das partículas do gás. Veja bem, essas partículas estão se agitando aqui. Quem mede essa temperatura é o termômetro e dá a ideia do grau de agitação delas. A unidade de temperatura no sistema internacional é o Kelvin. Alguns problemas trazem a temperatura propositalmente em Celsius, porque você só pode utilizar como unidade de medida o Kelvin dentro da termodinâmica e dentro do estudo dos gases. Mas espera lá, como é que eu faço? Se a temperatura estiver em Celsius, você soma 273 e você vai achar o valor dessa temperatura em Kelvin. Então, Celsius mais 273 é o Kelvin. Outra coisa, quando se falar de temperatura, está se falando de movimento. Não esquece isso. A outra grandeza que determina o estado de um gás é o seu volume. O que é o volume? É o espaço ocupado pelo gás dentro do recipiente. Lembrando que o gás ele é compressível e expansível, ou seja, ele sempre ocupa todo o espaço do recipiente. A unidade de volume no Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico. Lembrando a vocês que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Não pode esquecer também que volume equivale a espaço. Falou em volume, falou em espaço ocupado pelo gás. Não quantidade, tá certo, camarada? A outra grandeza que mede o estado de um gás é a pressão. E o que é a pressão? É a força média que essas moléculas exercem na parede do recipiente por unidade de área. A pressão é a relação entre força e área. Veja bem, quando essas moléculas elas ficam colidindo com as paredes do recipiente, elas exercem uma certa força. A força que elas exercem por cada unidade de área de aplicação dessa força é a pressão. A unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades é o Pascal. Lembrando que Pascal equivale a 1 newton para cada metro quadrado. Outras unidades importantes dentro da termodinâmica é o atm e o milímetro de mercúrio. 1 atm é a pressão de uma atmosfera. É a pressão que o ar, ao nível do mar, exerce sobre nós. Essa pressão equivale a aproximadamente 10 elevado à quinta Pascal. Também equivale a uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Então, sempre que falar de pressão, você vai lembrar de força por área. É a força média das moléculas por unidade de área. Uma grandeza que quantifica o gás é o número de mols. O número de mols ele indica a quantidade de moléculas que tem dentro do recipiente. Então, cada bolinha dessa representa uma molécula do gás. Se eu somar todas essas bolinhas, eu tenho o número de mols desse gás. Entenda que o volume não tem a ver com quantidade. Eu diminuí o volume, mas a quantidade de gás é a mesma. É o número de moléculas. A quantidade de gás é determinada pelo número de mols e não pelo volume. Se eu aumentar o volume, eu permaneço com a mesma quantidade de gás, só que agora com um espaço maior. Se eu quiser aumentar o número de moléculas, se eu quiser aumentar a quantidade de gás, eu tenho que acrescentar mais moléculas nesse sistema. E aí eu estou aumentando o número de mols, tá bom? Então o número de mols tem a ver com o número de moléculas. 1 mol equivale a 6,023, né? 6,023 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso é a quantidade de moléculas que tem em
1 mol. Então, sempre que se falar de mol, você vai ter que lembrar de quantidade, tá certo? Bom, pessoal, como que quantifica o gás também? Vamos falar um pouquinho agora sobre as equações do gás. Veja bem, eu disse que o gás era determinado pelo seu volume, pela sua temperatura e pela sua pressão. Quando você altera uma grandeza como volume, você também altera a pressão e a temperatura do gás, tá certo? Então, essas três grandezas, elas estão interligadas. Então, quando você altera uma grandeza, no mínimo, mais outra grandeza será alterada, podendo haver alteração das três. Então, eu mexi no volume, agora eu vou mexer na temperatura. Ó, eu estou aumentando a temperatura, mantive volume constante, mas a pressão, ela aumentou. Então, essas três grandezas, elas se relacionam através de uma equação, que é a equação de Clapeyron. P vezes V é igual a N vezes R vezes T, onde P é pressão, V é volume, N é número de mols, R é a constante universal dos gases e T é temperatura. PV igual a nRT. Você pode memorizar essa fórmula através de uma frase. Ó, por você nunca rezei tanto. PV por você igual a nRT. Nunca rezei tanto. Ok? Bom, pessoal, pressão, volume, número de mols e temperatura eu já expliquei para vocês. Esse R é a constante universal dos gases. Como diz o nome, é uma constante, é um valor fixo. Ele pode valer 8,31 Joule por mol Kelvin ou 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Entendam que são dois valores diferentes porque têm unidades de medida diferentes, mas equivalem à mesma grandeza. Uma coisa importante sobre o R, sobre a constante dos gases, é que ela determina a unidade de medida. Veja, se você receber no seu problema, na sua questão, um R de 8,31 Joule por mol Kelvin, todas as unidades do problema têm que estar no Sistema Internacional de Unidades. Já se você recebe 0,082, a unidade de pressão tem que ser atm, a unidade de volume tem que ser litro, a unidade de mols é o número de mols e o Kelvin para unidade de temperatura, tá? Bom, pessoal, se isolarmos o número de mols e a constante universal dos gases e nós tivermos uma quantidade fixa de gás, nós podemos dizer que o produto P vezes V, pressão-volume, dividido pela temperatura é uma constante. Isso é chamado de lei geral dos gases. Ou seja, se o gás sofre uma transformação de um estado A para um outro estado B, nós podemos dizer que PVT antes é igual a PVT depois. Pressão, volume e temperatura antes da transformação vai ser igual ao produto pressão, volume dividido pela temperatura depois da transformação. Mas que transformações são essas? Bom, nós podemos ter uma transformação em que todas as grandezas variam, pressão, volume e temperatura. Mas nós também podemos ter três tipos de transformação. Uma dessas transformações é a transformação isotérmica, é a transformação com temperatura constante. Você pode ver através dessa curva que você tem a pressão diminuindo enquanto o volume está aumentando e a temperatura permaneceu constante. Fisicamente essa curva se chama isoterma, matematicamente ela é uma hipérbole. Ora, se a temperatura é constante, ela é a mesma no estado A e no estado B, nós podemos simplificar a equação geral dos gases e escrever apenas PAVA igual a PBVB, tá? Outra informação importante é que quanto mais distante do eixo tiver a isoterma, maior vai ser a temperatura. Então, a temperatura do gás 3, azul, é maior que a temperatura do gás 1, verde. A outra transformação é a isobárica, é a transformação em que a pressão é constante. Veja bem, essa reta ela mostra que houve variação do volume, variação da temperatura, mas a pressão permaneceu constante. Veja que o volume aumenta proporcionalmente à temperatura. Mas se a pressão é constante, nós podemos simplificar a equação geral e aí podemos escrever apenas VATA igual a VBTB. Outra informação importante é que quanto menos inclinado for o gráfico, maior vai ser a pressão desse gás. Então, a pressão do gás verde, 3, é menor que a do gás 1, azul. Por fim, a transformação isocórica, que também é chamada de isométrica ou isovolumétrica, ela possui volume
constante. Vamos ver essa reta aqui, ó. Nessa reta, nós vemos que a pressão aumenta proporcionalmente à temperatura, mas o volume vai permanecer constante. Analogamente às outras transformações, nós temos aqui que o volume vai permanecer o mesmo, então nós podemos simplificar a equação geral dos gases e escrever apenas PaTA igual a PbTb. Importante dizer que igual à transformação isobárica, quanto menor for a curva, dessa vez maior vai ser o volume, tá bom? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de estudos gases. Sugiro que você assista às nossas aulas de termodinâmica, que são divididas em 5, tá? Grandezas termodinâmicas, transformações termodinâmicas, primeira e segunda lei da termodinâmica e ciclo de Carnot, tá? Não se esquece de dar um like aí no nosso vídeo, se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilha para outras pessoas assistirem. Aquele abraço.